justamente para que a senhora possa fazer uma avaliação. As pesquisas indicam, né, seu nome no primeiro lugar e disparado, né, para ocupar uma das vagas do Senado a partir das eleições do ano que vem. Como é que a senhora recebe, né, esse resultado das pesquisas e essa indicação também da nossa enquete aqui na nossa região? Bem, primeiro eu queria agradecer a confiança do povo que, quando meu nome é colocado nas pesquisas, ou mesmo quando é espontâneo, coloca essa confiança no projeto que eu represento. Eu sempre digo, gente, que quando a gente é citado, quando a gente é votado, a gente não representa simplesmente uma pessoa, a gente representa ideias, representa projetos. Então, isso é um reconhecimento de uma vida inteira de dedicação à política, ao combate às desigualdades. Então, eu agradeço muito a confiança das pessoas. Eu acho que isso é mais do que simplesmente uma lembrança, um recall, até porque teve muita gente que disputou a eleição, não teve êxito eleitoral e que resolveu seguir sua vida, muitas vezes fazer outras coisas ou até sumir e de repente reaparecer na outra eleição. Comigo, eu sempre tive, não simplesmente debatendo, mas trabalhando, correndo atrás, buscando maneiras de a gente inserir Pernambuco, principalmente no cenário nacional. E eu fico muito surpresa dessa lembrança justamente para o Senado, porque é um cargo que as pessoas não se atêm muito, até mesmo durante a campanha, né? Talvez seja até o último voto a ser escolhido. Então, é muito simbólico que as pessoas estejam pensando, estejam prestando atenção no cargo de senador. Até mesmo porque, nessa próxima eleição, o Senado vai ser essencial para a governabilidade, para a manutenção dos três poderes, da justiça. A gente vai ver renovando 2/3 do Senado. Então, é necessário que tenham senadores lá e senadoras que deem esse suporte para o presidente Lula poder governar, efetivar as mudanças que precisam ser feitas, para dar suporte e para estar em harmonia com o Poder Judiciário e não simplesmente batendo de frente e criticando o STF, que é o guardião da Constituição. Então, eu considero a eleição para o Senado 2026 como uma nova constituinte, para a gente consolidar a democracia do Brasil. Que maravilha. Marília, recentemente a gente viu nos blogs, né, estaduais, a informação de que se você não tivesse abrigo na chapa, né, do seu primo, o João Campos, prefeito da capital pernambucana, nas eleições do ano que vem, você poderia, né, disputar essa vaga do Senado junto à governadora Raquel Lira, que buscará sua reeleição nas eleições do ano que vem. Bastou essa informação surgir, João Campos já se encontrou com você, já vi foto de vocês juntos, né? O que foi que vocês conversaram, passou por essa conversa, essa questão do Senado, porque João tem um problema muito bom, tem muitos nomes, né? Querendo disputar as vagas do Senado na chapa majoritária dele, né? Nas eleições do ano que vem. E a gente sabe que tem aquelas construções de bastidor, que envolve muito partidos e políticos, e a construção que parte ouvindo o povo. Assim como em 2018, onde o povo foi contrariado, aquele povo que queria votar em você para o governo do estado, poderemos ter uma candidatura, mesmo que solo, uma candidatura no ano que vem para o Senado, que representa de fato aquilo que as pesquisas estão dizendo que o povo está querendo, que é você disputando uma dessas vagas para o Senado, né? Como é que você faz a avaliação de tudo isso? Bem, Anderson, eu queria dizer que o meu encontro, minha conversa com o João, não foi sobre essas especulações, essas fofocas que fizeram. Até mesmo porque o povo de Pernambuco me conhece e os políticos de Pernambuco me conhecem também. Então, sequer me procuraram, fizeram essa proposta porque sabem que eu não dou cabimento para esse tipo de coisa. Eu tenho posições muito firmes ao longo da minha vida, inclusive durante momentos muito difíceis da história, eu me posicionei do lado que hoje
se enxerga que era o lado certo da história, defendendo o presidente Lula. Quando o presidente Lula foi preso, eu estava lá com ele, defendendo a presidenta Dilma, enfim, contra a reforma da Previdência, contra a privatização da Eletrobras. Me coloco hoje extremamente contra a privatização da Compesa, que estão colocando o nome bonito de concessão, entre outras questões que estão sendo discutidas no Brasil. Eu me posiciono de maneira muito firme. Então, eu estou junto com não simplesmente o prefeito João Campos, candidato a governador, mas o projeto que ele representa, ele e todo o nosso conjunto representam para o estado de Pernambuco e para o Brasil, a defesa do presidente Lula. Então, tudo isso as pessoas sabem que eu sou muito firme, então ninguém vem me fazer proposta indecente, não. Todo mundo sabe qual é meu lado e sabe que eu sou uma pessoa de lado, que tem um lado. E foi só mais uma conversa que tive com o João. Nem sempre quando a gente se encontra a gente tira foto, mas é bom que quando a gente tira foto gera assunto, né? Então eu quero dizer o seguinte, a primeira premissa para quem quer compor uma chapa majoritária, eu digo isso que eu já fui candidata majoritária 2 vezes, fui candidata a prefeita do Recife, cheguei ao segundo turno, candidata a governadora, cheguei ao segundo turno. Então, quem quer estar numa chapa majoritária não pode estar causando problema para quem vai ser o cabeça de chapa. E no caso, ele ainda não se colocou publicamente, mas nós defendemos que seja o prefeito João Campos candidato a governador. Então, quem quer ser candidato a senador, quem quer ser candidato a vice, a qualquer coisa junto com o candidato a governador, não tem que estar criando problema, não tem que estar criando kikiki, não tem que estar ameaçando, fazendo chantagem, ir para o lado A, B ou C. Muito pelo contrário, tem que estar lá combinando o jogo, tem que estar lá entrosado, porque a gente se transforma num time. Então, qualquer decisão que a gente for tomar, independentemente de como vai ser essa candidatura, de a que vai ser essa candidatura, vai ser junto com o candidato a governador, que é o capitão do time, no caso, na verdade são 2 capitães, né? Tem o presidente Lula e o prefeito João Campos, que é quem vão estar disputando a cabeça da chapa, até porque o Senado está diretamente ligado à governabilidade do presidente Lula. É bom sempre lembrar isso, às vezes a gente fica muito atento ao cenário local. Então, quem está querendo estar numa chapa majoritária tem antes, durante e depois da eleição que está ajudando. Antes da eleição, tem que estar sem criar problema, sem estar enfiando faca no pescoço, sem estar pressionando, sem estar chantageando. E isso eu não faço de jeito nenhum com quem está sendo candidato majoritário, até porque quem está sendo candidato a governador, a presidente, já tem problema demais para administrar, para estar dentro do próprio time apagando incêndio. Durante a eleição, precisa contribuir. Precisa ter capital político e eleitoral para contribuir com a chapa e não ser aquele peso para estar sendo arrastado. Minha gente, essa não vai ser uma eleição para se estar arrastando ninguém. Tem gente aí enxergando a oportunidade, eita, vou me juntar com fulano, com Beltrano, que tem uma posição melhor para ser arrastado. Não, a gente tem que estar numa chapa majoritária para contribuir com o capital político e eleitoral que a gente acumulou ao longo dos anos. E depois da eleição, tem que contribuir com o país, votando a favor do povo, principalmente o povo mais pobre, e Pernambuco trazendo desenvolvimento para o estado. A bancada do Senado tem que estar também entrosada, tem que estar empenhada em trazer melhorias e recursos para Pernambuco. Até porque a gente está falando com o sertão. O sertão sabe o quanto é necessário que a gente leve água da torneira, porque Lula levou água até o sertão, mas tem que fazer essa água chegar até a torneira e para isso, por exemplo, a Compesa tem que estar a serviço do povo de Pernambuco e não a serviço simplesmente do privado. A duplicação da 232 até Serra Talhada no mínimo, mas o projeto que existe hoje é até Salgueiro. Tem que existir, a gente que anda de carro, a gente que anda nas estradas pelo sertão sabe o quanto é necessário a duplicação da 232 até Salgueiro, principalmente com o advento da Transnordestina, que a gente vai ver sair do papel. Então, tudo isso é papel do senador, antes, durante e depois da eleição. É muito importante, na sua fala, conseguir vários ganchos, tenho pelo menos 2 perguntas aqui, mas vale ressaltar também que a senhora falou sobre o Senado, a importância de ter alguém lá com força de debate, com coerência e defendendo certas bandeiras
que parte de quem vai estar lá, de acordo com as pesquisas, eu tenho acompanhado algumas pesquisas e as mesmas que indicam uma reeleição do presidente Lula nas eleições do ano que vem, indicam também que o Congresso brasileiro, a Câmara, o Senado, deve fazer maioria desse pessoal de centro e de direita, né? O que dificultaria bastante a governabilidade do país num caso de reeleição de Lula. Por isso a importância, né, da gente construir mais senadores que tenham ali alinhamento com o governo para garantir a mínima governabilidade possível para o presidente do país. A máxima, Anderson, a máxima governabilidade, porque a gente quer ver o Brasil decolando. Verdade. Em razão da sua fala, eu quero pegar dois ganchos aqui, porque a senhora tem dito que vai ser candidata, não sabe ainda o quê, né? Pode ser candidata ao Senado, pode ser candidata a deputada federal mais uma vez, mas enfim, a primeira pergunta é: a partir de quando esse caminho será sem volta? Porque pelas pesquisas hoje, o que o povo pernambucano quer é lhe ver no Senado, né? O ano está terminando, a gente vai entrar no ano de eleição daqui a 30 e poucos dias, né? A partir de quando a senhora vai decidir, vai dizer, não dá para voltar atrás, eu sou candidata ao Senado, ou então, não, dá para relativizar, eu vou ser candidata mais uma vez a deputada federal? Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre essa questão, né, que envolve o seu partido, porque o seu partido ora tá ali flertando com o governo federal, ora não, mas a senhora tem sido uma defensora incansável, e eu até é uma análise minha, acho que o presidente e o Partido dos Trabalhadores até falharam muito, né, com a senhora, que foi uma das defensoras ininterruptas durante todo esse período do presidente Lula e do seu governo, da importância do seu governo. Na Câmara Federal fez um debate com altivez e com propostas maravilhosas que beneficiaram muitas mulheres carentes, por exemplo, que é o caso do absorvente, a distribuição do absorvente gratuitamente. Muitas prefeituras, além do governo federal, né, tiveram a iniciativa de distribuir isso gratuitamente para as mulheres, graças a um projeto de lei seu aprovado lá na Câmara. Então a gente precisa. Serra Talhada foi uma das primeiras prefeituras, né? Verdade. A se inspirar no projeto. Então quero que a senhora fale desses dois pontos, né? Dessa relação de defesa de Lula e do seu governo, e também desse ponto de partida, de onde não vai ser mais possível voltar atrás em relação ao desejo das pesquisas que ele vê no Senado. Bem, Anderson, primeiro dizer novamente, nós somos um time. Então, eu não acredito que caiba a uma decisão individual simplesmente chegar e dizer, olha, o ponto é esse aqui, a data é essa, a data limite. Não, a gente vai precisar ver como é que o time vai ficar escalado. E claro que os melhores jogadores precisam estar em campo pra gente ter o sucesso nesse campeonato, que vai ser duro. Então, vamos esperar também para ver quem é que vai ficar do lado de lá, quem é que vai ficar do lado de cá, quem é que vem para cá até as épocas, né? Até os prazos eleitorais. Então, tem muito ainda a acontecer. Eu acho que tem muita gente que está ansioso, que está agoniado, que está falando muito sobre cargos, sobre o que vai ser. E eu prefiro andar Pernambuco, escutar as pessoas e entender o que é que precisa ser feito, o que é que falta ainda ser feito para Pernambuco, e a gente olhar e dizer, poxa, quanto o nosso estado tem potencial e o quanto a gente pode fazer de bem, de bom para o estado. Então, é isso que a gente está aprendendo, vendo o que é que Pernambuco precisa para que os nossos projetos na época da eleição sejam viáveis, como eu fiz na época do governo. Quantas coisas que eu falei que eram efetivamente viáveis e quanto a adversária que ganhou a eleição falou que eram inviáveis de serem executadas. Tanto é que hoje ela amarga números ruins nas pesquisas,
porque não cumpriu grande parte das promessas, ou seja, iludiu o povo de Pernambuco. Quando você não conhece Pernambuco de verdade, você termina prometendo demais, sem economizar nas promessas e cometendo o que se chama de estelionato eleitoral. Então, é importante que a gente que pretende ser candidato nas próximas eleições, a gente ande em Pernambuco, conheça o Estado, conheça a realidade, conheça a viabilidade dos projetos e saiba o que fazer. E quando vai se decidir, vamos ver junto com o resto do time, né? Vamos ver quem vai estar junto com a gente e quem vai estar aí compondo essa chapa que eu esperamos, né? E o povo de Pernambuco espera que seja vitoriosa. E em relação ao presidente Lula, Anderson, eu costumo dizer sempre, fui candidata a governadora, não fui candidata a ministra ou a algum cargo no governo. Nunca fiz essa exigência para o presidente Lula. Mas o povo esperava esse aceno, né? É o quê? O povo esperava esse aceno do governo, né? Para quem defendeu a ferro e fogo, né? O presidente. Mas, Anderson, vê só. E um novo mandato. Quantos disputaram a eleição ou não disputaram e assumiram cargos no governo e que estão esquecidos pela população? Eu tô aqui lado a lado do povo, tô aqui andando Pernambuco, não parei um só minuto. Aliás, parei 1 mês e meio, 2 meses, que eu tive bebê, né? Lembrando que quando eu terminei a eleição de 2022, eu estava grávida de 7 meses, 29 semanas de gravidez. Então, parei 1 mês e meio, 2 meses, mas continuei andando Pernambuco, debatendo com as pessoas, construindo e consolidando um grupo político. Então, quantos que ocuparam cargos e muitas vezes não conseguiram dar as respostas necessárias para a população? E a gente está aqui dando a resposta que a população precisa, levando esperança para as pessoas, principalmente com verdade nos olhos. E isso o povo nota quando conversa com a gente, quando nos escuta e quando nos recebe com tanto carinho, como é o caso de Serra Talhada e todo o Sertão. Bom dia, Marília Reis, e um prazer conversar com você novamente, né? Mais uma vez. Antes da minha pergunta, quando eu falo no nome Arraes, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o ex-governador, isso nos anos 1990, na década de 90, em uma campanha na minha cidade, Triunfo, e me faz lembrar toda vez que eu falo nesse nome Arraes. É um prazer conversar com você novamente. A minha pergunta é a seguinte: está fazendo agora 4 anos, aliás, em 2026, 4 anos do governo da administração da governadora Raquel Lira. De 0 a 10, qual sua nota para a administração da governadora Raquel Lira? Bem, Denilson, não cabe a mim dar nota à gestão da governadora. Essa avaliação cabe ao povo de Pernambuco e vai ser feita no próximo ano, né? Ela ainda tem alguns meses até as eleições começarem e é o povo de Pernambuco que vai dizer nas urnas o que pensa do governo, né? De minha parte, o que cabe dizer às pessoas e deixar bem claro é que quando o povo vai às urnas, escolhe quem vai ser governo e quem vai ser oposição. Eu fui escolhida pelo povo de Pernambuco para ser oposição com responsabilidade. Então, é isso que eu tenho feito. Bom, o vereador Rosimério de Cuca é do PT, mas está dizendo aqui, mande um abraço aí para minha senadora Marília Reis. Por aqui também o Toninho Tenório, irmão do doutor Valdir Tenório, que está aqui lhe qualificando como um dos melhores quadros para ocupar uma das vagas do Senado no ano que vem. Abraçar o Antônio aqui do Caldo de Cana, né? Uma figura bastante conhecida, dizendo, manda um abraço para Marília Reis, senadora. Tá todo mundo aqui querendo lhe ver no Senado de fato. Pra gente encerrar, tá chegando aqui o nosso tempo, Marília, eu queria uma avaliação sua sobre as pesquisas e esse momento que coloca João Campos, né, o seu aliado político em Pernambuco, à frente das pesquisas. Raquel, ela tem melhorado nas pesquisas, isso é notório. Há quem acredite que ela ainda deve crescer mais, mas você colocou um ponto na sua fala agora há pouco bem interessante, né? Ela tem se desdobrado, caminhado Pernambuco bastante, mas não tem conseguido ainda entrar, talvez como
desejaria e queria, né, para virar o jogo em relação a João Campos, no coração e na cabeça dos pernambucanos. João é prefeito do Recife, a gente tem destacado aqui que ele nem tem iniciado, né, sua andança por Pernambuco, visitou cidades do interior ali, em algumas cidades no Agreste, veio ao Sertão 1 ou 2 vezes esse ano, mas só, não tem ainda colocado a sandália, né, para andar por esse estado. O sapato para andar por esse estado. Qual a avaliação que a senhora faz das pesquisas? Muita gente diz, olha, mas João nunca disse que era candidato e pode ser que haja um recuo, isso vai depender das pesquisas. Esse caminho da candidatura de João ao governo de Pernambuco é um caminho sem volta? A senhora, de modo particular, acredita que ele será mesmo um candidato ao governo de Pernambuco no ano que vem? Eu também nunca disse que era candidata a senadora e as pesquisas apontam, né, essa diferença tão grande. Então, na verdade, ninguém é candidato de si mesmo, Anderson. A gente precisa ser candidato com o mínimo de lastro da população. Então, eu e boa parte da classe política, né, defende, e o povo de Pernambuco defende que João Campos seja candidato a governador. Mas essa decisão vai ser tomada por ele mais adiante e não acho que, enfim, a gente deva fazer nenhum tipo de pressão, mas já fazendo e dizendo que é necessário que ele seja candidato. Mas eu queria fazer um alerta para você que está me ouvindo, porque as eleições vão começar e vai começar muita conversa e muita promessa, principalmente em relação ao atual governo, que não tirou muita coisa do papel, até porque prometeu que não podia cumprir. Minha gente, vocês que estão em Serra Talhada, com certeza todo mundo que está me ouvindo tem amigos, conhece gente daqui do Recife, da região metropolitana. A governadora prometeu, gente, tomar para si o metrô para tomar conta. Durante a eleição, ela prometeu em debate. Foi um negócio que me deixou abismada, porque todo mundo sabe que o governo do estado não tem condições de arcar com o custo do metrô. O metrô é algo que não gera lucro, que gera qualidade de vida para a população. E o que é que a governadora está fazendo agora? Trabalhando para privatizar o metrô. A gente viu a governadora prometendo água. E o que é que está fazendo? Trabalhando para privatizar a Compesa. O que é que significa isso? Não deixar que o povo pobre seja prioridade da Compesa, porque quando o privado está ali, claro, é legítimo que o privado chegue e vise ao lucro e não ao desenvolvimento social. Esse é o papel do Estado. A gente viu uma governadora que prometeu creches no estado todo. A gente sabe que a responsabilidade de creche é dos municípios. Quando eu dizia isso, gente, maternidade e creche, a gente tem que dar suporte para os municípios fazerem. Não adianta o estado chegar e dizer que vai tomar para si responsabilidades que não são dele, quando na verdade a gente via um estado que não estava sequer suprindo as suas próprias responsabilidades. Então, é necessário que a população se atenha ao que realmente é possível ser feito e não ao que as pessoas, os candidatos falam que simplesmente querem agradar os ouvidos de quem está ali assistindo aos programas eleitorais, porque a gente tem que trabalhar e falar efetivamente a verdade. Então eu queria agradecer aqui a oportunidade a todos vocês da Vila Bela. Antes, Marília, deixa eu só trazer aqui o abraço do amigo Pinheiro do São Miguel, vereador, tá dizendo, mande um abraço para Marília Arraes. E também o presidente da Câmara de Vereadores, o Manuel Enfermeiro, também do Partido dos Trabalhadores, está aqui lhe mandando um abraço. Eu quero finalizar também com mais uma pergunta que faltou fazer. Primeiro, sobre a sua relação com a prefeita Márcia Conrado, né? Que anda de vento em polpa. Especulações dão conta de que você pode ser o segundo voto de Márcia para o Senado. Isso se a sua candidatura não estiver dentro da chapa majoritária, o que a levaria, né, indiscutivelmente a apoiá-la de forma, entre aspas, né, obrigatória, porque
o PT deve caminhar com o PSB nas eleições do ano que vem aqui em Pernambuco. Queria que a senhora falasse sobre essa questão desse segundo voto de Márcia, e se tem expectativa de que lideranças políticas, como os vereadores aqui, que estão lhe mandando abraço aqui e fazendo declarações, né, de amor à sua candidatura aí para o Senado. Qual é a avaliação que a senhora faz sobre esses apoios e se eles podem, independente de não estar na chapa majoritária, mas se resolver se candidatar ao Senado de forma independente, se a senhora espera de fato ter esse apoio, né, como segundo voto aí de muitas lideranças políticas no estado e aqui em Serra Talhada da prefeita Márcia Conrado? Bem, primeiro eu queria dizer que essa questão de candidatura independente não existe porque eu tenho um lado, né? Eu tenho um lado que é o lado da oposição, o lado do presidente Lula, o lado que está sendo liderado pelo prefeito João Campos. Agora, eu, se fosse candidata a governadora no lugar dele, gostaria muito de ter 2, 3, 4 candidatos a senador, né? Principalmente sendo nomes fortes. Então, aí vamos ver como é que vai se desenhar o xadrez mais adiante. Em relação com Márcia, é de fato muito boa. É importante lembrar o papel que nós tivemos na eleição municipal, não é? Que foi importantíssimo para o resultado eleitoral de Serra Talhada. Então, desde lá, a gente vem, de antes disso, né, a gente vem reconstruindo essa relação política, porque relação pessoal nós nunca tivemos problema. E é bom vocês perguntarem a ela, né, qual seria a posição dela para o Senado. Chama ela aqui para a rádio para perguntar qual é a opinião dela, que seria interessante. Queria agradecer a todos os vereadores que se manifestaram, Rosemary, Pinheiro, Manuel, enfermeiro, todas essas pessoas que estão aí, todas as lideranças políticas, né, Toninho, que está aí também mandando seu recado. Queria agradecer a Valdir e a Juliana, enfim, mandar um grande abraço para Márcia, para Breno, para todos que estão junto conosco nessa caminhada. Eu tenho certeza de que logo, logo a gente vai estar junto, vai estar dando uma volta na feira, tomando caldo de cana, conversando com o povo de Serra Talhada. Queria mandar também um abraço para o pessoal de toda a região, para quem está me ouvindo em Triunfo, sua terra, viu, Danilson? Para quem está me ouvindo em Flores, Santa Cruz, Salgueiro. Meu sogro, Dr. Cacau, já mandou uma mensagem dizendo que estava me escutando. Mandar um abraço para todos que estão aí ligados na Vila Bela FM e convidar para me seguir nas redes sociais, Marília Arraes, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, enfim, estamos lá sempre dando notícia, nos posicionando. Isso é porque não deu tempo nem de trazer os abraços dos ouvintes, muitos aqui dizendo, Marília, estamos juntos e tal, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Quando ela vier presencialmente, tomar um café com a gente. Você que mandou mensagem, viu, para Vila Bela e que não deu tempo do pessoal dizer seu nome, me mande mensagem lá no Instagram, que a gente vai estar respondendo vocês. Manda teu telefone pra gente ficar em contato por WhatsApp. Olha, a mulher desenrolada. A mulher desenrolada e a equipe também é muito competente. Muito agradecer a sua assessoria pelo contato conosco desde ontem e também ao doutor Valdir Tenório, essa figura maravilhosa, meu amigo, que fez essa ponte para que a gente pudesse estar conversando hoje. Muito obrigado, viu, Marília? E sucesso na sua caminhada. Seja sempre bem-vinda aqui na Vila Bela. Venha depois tomar um café com a gente aqui de novo. Eu que agradeço a vocês, com certeza logo, logo vamos estar aí pessoalmente. Um grande abraço.